Pessoal, finalizando o nosso estudo, né, hoje sobre biomas brasileiros, a gente vai falar de dois biomas de mata, mata dos cocais e mata de araucárias. Apesar de terem informações diferentes, porque estão em faixas climáticas bem diferentes, esses dois biomas se assemelham no fato de que são muito importantes, conservam uma boa biodiversidade, têm um tamanho mais reduzido, mas não por isso, né? Mais uma vez vou falar sobre isso, perdem a sua importância, né? E a gente vai falar um pouquinho agora sobre a mata dos cocais. A mata dos cocais é um bioma de transição, né? Então ele fica aqui nessa região, é pequenininho, mas ele está numa zona de transição, percebam, entre a floresta amazônica e a região de Caatinga. Então, ela é essa floresta que vai ter um pouquinho da característica, né? Vai migrar assim, a característica desses dois biomas. E lá embaixo, cerrado. Então, encontramos essa formação florestal principalmente no norte dos estados do Maranhão e do Piauí. O clima aqui, por ser uma zona, né, de transição, então pega um pouquinho da umidade que vem lá da bacia amazônica e um pouco do clima semiárido que vem lá do Nordeste brasileiro. Então, esse clima ele vai, né, se mesclar. Então, a gente tem umas áreas mais úmidas, que abrangem o leste do Piauí, o litoral do Ceará, e a gente vai ter uma característica muito semelhante à Amazônia, porque vai ter um inverno mais seco e um verão mais quente, então, consequentemente, mais chuvoso. A vegetação que é predominante aqui, como o próprio nome já diz, né, a mata dos cocais, são palmeiras, né? São plantas como a carnaúba, o babaçu, o buriti, a oiticica, que vão dar frutos, né? No extrato mais baixo também tem outras espécies de arbustos, né? Claro que a gente não vai ter só palmeiras, só buritis. No meio ali, lá embaixo, vão ter espécies mais arbustivas, também vegetação de pequeno porte. A característica dessas plantas é ter essas folhas bem compridas, né, bem grandes, bem finas, espalhadas. E essas florestas são florestas secundárias porque elas nascem depois que a vegetação original foi desmatada e aí elas começavam a nascer, né? Tem muitos frutos, alguns animais que vão ajudar a espalhar as sementes também das plantas são muito importantes. O solo em si é pobre, mas tem uma pequena camada, né, de matéria orgânica, das folhas que caem, dos animais que morrem e vão se transformando em matéria orgânica. Então, para que essas plantas consigam puxar os nutrientes que elas precisam desse solo que é mais empobrecido, elas têm uma tática, que é um tipo de raiz especial, que é uma raiz chamada de raiz de cabeleira, que ela se abre bem, se espalha no solo e aí consegue buscar nutrientes em vários pontos, né? Essa raiz também vai colaborar para a fixação dessas plantas, são plantas de grande porte, nesse solo mais empobrecido. Os animais são bem variados. A gente não tem aqui grandes mamíferos, mas a gente tem várias espécies de aves, né? Muitos invertebrados, répteis, anfíbios, né? E aí, grande parte desses animais prefere viver na copa das árvores, por exemplo, os macacos, né? As aves que fazem ninho. Então, na copa das árvores a gente encontra uma grande biodiversidade. Nos rios, a gente encontra o boto, a ariranha e o acarabandeira. O boto. Então, vejam que esse realmente é um bioma de transição, né? Ele traz algumas características do bioma amazônico também. E fechamos, né? Só voltar aqui, só para a gente colocar um aspas, né? Apesar de muitos desses animais que vivem aqui, invertebrados ou lagartos, né? Aves, não representarem mamíferos de grande porte, não quer dizer que muitos deles também não passem por processos, né, de ameaça. Eu quero dizer assim, alguns perdem seu habitat por causa do desmatamento, por causa da exploração demasiada, né, das palmeiras, dos frutos. Então, eles perdem o habitat e acabam migrando para os lugares.
É importante que, mesmo que essa fauna não seja uma fauna tão grandiosa no que diz respeito a animais conhecidos, nossa, a grandes mamíferos, ela também precisa ser preservada. Né? E aí a gente chega, por último, aqui na Mata das Araucárias. A Mata das Araucárias também é um bioma de transição, né? Está mais lá embaixo, mas para a região sul. O clima predominante aqui é o subtropical, então tem chuvas regulares o ano todo, a temperatura é relativamente baixa, mesmo no verão não consegue alcançar picos tão altos, e aí tem invernos mais frios, né? E esses vegetais, não é à toa que a gente chama mata de araucária é essa árvore aqui, que se espalha bem nesse domínio, não é à toa que ela está aqui, né? Porque esse é um pinheiro bem adaptado a esse clima, a esse tipo de região. O solo tem uma variação na composição, então ele pode ser pobre em minerais em algumas áreas, possui maior fertilidade natural em outras, vai variar um pouquinho da localização. As principais características, claro, né? Mata de araucárias. Então, a principal característica desse bioma é essa formação florestal, né, composta por essas árvores que são os nossos pinheiros, são os pinheiros brasileiros. As folhas são em forma de agulha, são folhas finas, elas ficam um pouco espaçadas entre si, ela tem essa característica de abrir, né, esses galhos. São organismos que podem medir aí até 25 metros de altura, 2 metros de largura de tronco, né? Então são animais, ou são árvores bem grandes, são árvores que chamam realmente a atenção, porque são muito bonitas. Tá aqui algumas imagens das araucárias na sua forma, né, original. Imagina que coisa linda aqui. E são árvores que levam muito tempo para crescer, gente. Por isso que é interessante que a gente, aquilo que eu já falei em relação a outros processos, né? Às vezes a natureza leva tanto tempo para criar esse ambiente, para criar essa floresta, e a gente, às vezes, em um mês, o homem vai dar cabo de tudo aquilo ali, desmatando, queimando, enfim. Aqui, em anos, tá? Então, pinheiro, essa árvore começa a se desenvolver e a crescer 1 metro por ano até os 20 anos. Então, por isso que ele tem aí mais ou menos 20, 25 metros de altura. Né? As copas mudam de forma com o passar do ano. Então, ele começa assim, mais clássico, né? Mais parecido mesmo com o pinheiro. E aí, depois, ele vai abrindo essa copa, vai mudando de posição, tá? A copa, ela vai se arredondando, isso é um marco. Então, em vez de ela ficar pontuda, ela vai se arredondando e começa a aumentar. Depois, quando a gente tem um indivíduo adulto, né? E ela pode viver muitos anos, essa árvore, né? Até 200 anos de idade, quer dizer, você planta uma araucária e aí talvez o teu tataraneto que vai ver essa araucária morrer. Vejam como é um organismo, né, bem forte, tá? E aqui ela já está na sua idade máxima. Então, à medida que vão passando os anos, né, ela vai se abrindo cada vez mais, tá? Essa é a vida, né, o crescimento de uma araucária. Esse bioma, ele é um pouquinho semelhante àquele bioma mundial que a gente já tinha estudado antes, que é a taiga, né? Eles se assemelham no fato de que ambos possuem predominância de pinheiro e eles têm também um clima parecido, esse clima subtropical. A fauna muito diversa, muitas aves que são adaptadas a viver na copa dessas árvores, que se alimentam de frutos, que contribuem para a dispersão dessas florestas. Aqui a gente tem ainda o caxinguelê, que tinha lá nos Pampas, lembra? Também pode ser chamado em algumas regiões de serelepe, o pica-pau, nosso famoso pica-pau. Vejam que muitas árvores, o jacu, a jacutinga, a gralha azul, que contribui muito para a dispersão das sementes desses pinheiros, o coati, tudo isso aqui, só estou me lembrando das visitas que a gente fazia lá na Bica, né? Que tem coati, tem cutia, que não são animais característicos desse bioma. O macaco guariba, né? Macaco carvoeiro, também o mico, a onça. Então é um bioma que tem uma boa diversidade na sua fauna.
Infelizmente, muitos desses animais também têm a sua estabilidade comprometida pela exploração do bioma. Então, o bugio, esse macaco mais grande, né, mais avermelhado, pelo dele mais avermelhado, é um macaco de médio porte, né? Então ele consegue se locomover pelas árvores, ele leva frutos de um lugar para o outro. O garimpeirinho, que é um parente do João de Barro, o gato mourisco, que é um felino de médio porte também, a cutia e serelepe, que é o nosso que é o caxinguelê nosso do Brasil, né? A gente não tem no nosso bioma, mas o caxinguelê caranguejeira, representando os invertebrados, e a jararacas, que é peçonhenta, tá? Venenosa. Quais são os principais problemas ambientais da mata de araucária? A exploração da madeira, né? Então, a exploração econômica, o desmatamento para a venda de madeira, para a produção de artigos em madeira, é o principal ponto de desequilíbrio desse bioma, e ele é responsável por causar alguns problemas, como o deslizamento de terra, porque a partir do momento que você retira a vegetação, esse solo fica vulnerável, né? E aí pode haver deslizamentos, extinção da flora e da fauna, migração desses animais também para outros ambientes. Esses são os principais problemas ambientais ligados à exploração desse bioma, tá? E para a gente fechar, esses problemas, a gente não está falando aqui de uma exploração sustentável, né? A gente sabe que existem formas sustentáveis de plantio e retirada de madeira, com replantio, esperando a época certa, respeitando o espaço dos animais, tá? Não é aquela coisa contra, totalmente contra, porque a gente sabe que a gente precisa de madeira em muitos ramos, né? Da nossa indústria, por exemplo, da fabricação de alguns produtos, mas a exploração precisa ser uma exploração sustentável. E dá sim para fazer essa exploração sustentável. A gente só precisa colocar esse olhar, né, sobre esse bioma. Então, a gente termina por aqui. Foi um prazer imenso discutir biomas brasileiros com vocês. Espero que vocês tenham despertado um pouco, né, para a valorização de cada um desses biomas, para a necessidade de respeitar cada um, por menor que seja, por menos florestal que seja, e eu espero ter colocado isso, né, para vocês de uma forma que vocês também possam replicar para outras pessoas. Olha, conserva tudo, porque tudo tem o seu valor, né? E aí, daqui a pouco a gente se encontra lá no Síncrono e a gente vai discutir um pouquinho mais sobre processos de conservação e desenvolvimento sustentável desses biomas, tá? Até daqui.